Olá pessoal. Olá, estamos aqui nessa segunda, 19 de agosto, com a nossa lição sobre discernimento, a salvaguarda do reavivamento. Hoje nós estamos num local um pouco diferente do de costume. Estamos aqui em Jaguaquara, no encontro que teve com os jovens da igreja central daqui. E a gente quer dizer que está sendo muito bom. E damos uma paradinha aqui para poder... Frio, mas tá ótimo. Para poder fazer esse vídeo. E vai se favorizar, Carlos, o que é que traz nessa semana? Diz o seguinte, deixa eu achar aqui. Vê como amo os teus preceitos, dá-me vida segundo o teu amor leal. A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Amém. A lição de adultos trouxe pra gente o amor de Deus e sua lei. E claro que a gente sabe que uma pessoa, para que ela possa demonstrar o amor a Deus, é necessário que ela faça duas coisas muito importantes. E que a própria Bíblia nos trouxe a resposta do que seriam essas duas coisas. Se você puder, abra sua Bíblia agora em 1 João 2, versículos de 3 a 6, que fala assim, eu vou ler principalmente o versículo 4. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e não há verdade nele. O que isso quer dizer? Em primeiro ponto veio a questão do conhecer. Se alguém diz, eu o conheço, quem é essa pessoa que o texto está falando? É de Jesus. O reavivamento, na verdade, ele nos convida para termos um novo relacionamento com Jesus, para que nós podemos conhecê-lo. Só que conhecer Jesus nos leva a saber quais são as suas características. Por exemplo, eu conheço o Carlos, eu sei algumas das características dele, e ele sabe algumas das minhas características. Só que a característica principal de Jesus, ela também está explícita aqui no mesmo livro de 1 João. 1 João 4 agora, o versículo 8. Versículo 8, que diz assim, quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. Ou seja, para que eu conheça Jesus, eu preciso demonstrar amor. Por que eu vou demonstrar esse amor? Porque eu vou conhecer o amor que Jesus tem por mim. E se eu tenho o amor de Jesus, eu posso passá-lo para outras pessoas. O interessante é que caminham lado a lado o amor e a lei. Para que eu possa guardar os mandamentos de Jesus, eu preciso primeiro amá-lo. Só assim eu vou ser impulsionado a guardar os seus mandamentos. Essas são as evidências de que uma pessoa realmente conhece a Deus. Primeiro, guarda os seus mandamentos e segundo, ama as pessoas. Até o verso que diz, se me amares, guardareis os meus mandamentos. Pois é. E olha só que interessante, o último versículo do capítulo 4 de 1 João. O mandamento que Cristo nos deu é este, quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. E ainda o 20 que fala, se alguém diz eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. Ou seja, o amor de Deus é a primeira lei que o próprio Deus tem. E isso é muito interessante. A lei que fala, ame, apenas ame e faça isso. E com isso a gente vai estar demonstrando que nós temos um relacionamento mais próximo de Jesus. Como estão os seus relacionamentos? O que esses relacionamentos dizem sobre sua caminhada com o Senhor? Como é que você lidar com seus amigos, com a sua família, com a sua mãe, com o seu pai? O que você faz nesses períodos? Você demonstra amor ou demonstra ignorância, esse tipo de coisa? Isso tudo vai dizer também se você é uma pessoa reavivada ou não. A lição de jovens, ela traz um pouco a respeito do Pentecostes. Nós vimos que Jesus, ao ir para o céu, ele disse que enviaria o Espírito Santo para que continuasse com aqueles discípulos e conosco até hoje. E nós vemos no momento do Pentecostes que aqueles discípulos eles estavam reunidos em oração e eles receberam através da presença do Espírito Santo derramado ali, eles tiveram dons de línguas ali naquele momento. E através desse dom que foi dado, eles puderam sair pregando. A lição traz até que 3.000 pessoas foram batizadas naquele momento. Então nós vemos que naquele momento, com o derramamento do Espírito Santo, foi dado o dom que foi usado para a pregação do Evangelho. E nós vemos que depois, mesmo depois dessa experiência, os discípulos eles continuaram com a oração e que era um dos pontos principais para a comunhão, que é manter um diálogo direto com Cristo. Então eles continuaram nessa comunhão. Nós vemos a respeito do reavivamento, que como até já estudamos nas semanas anteriores, que o reavivamento, quando ele acontece, tem consequentemente maior oração e o estudo da palavra. E quando a pessoa está reavivada, ela tende a estar desejando passar esse evangelho para as pessoas, estar apresentando desse Cristo. Ela
reavivada, ela deseja bastante conhecer a Deus, então ela lê muito a Bíblia e ela não consegue ter só para si esse conhecimento. Ela começa a levar para as outras pessoas. Agora, em relação aos dons dados e em relação ao que nós veremos agora, Jesus até disse, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Então nós estamos vendo aqui agora em relação ao fim dos tempos, onde surgirão falsos profetas, pessoas que farão algumas coisas que serão denominadas como se fosse Jesus, como se fosse a presença de Jesus. Mas nós temos que estar atentos. Primeiro, através do estudo da palavra, nós conheceremos essas obras e saberemos que não são de Jesus. E um outro ponto, nós, tendo a presença do Espírito Santo, nós teremos dons que serão dados no intuito de pregar o Evangelho. Nós não podemos usar esses dons simplesmente para benefício próprio. Ou seja, esses dons têm que ser dados com o intuito de reavivar também outras pessoas, o intuito de levar a palavra para outras pessoas, de forma que essas pessoas também possam estar conhecendo esse Deus. Então, no caso, o verdadeiro reavivamento, ele focaliza apenas de você conhecer a Jesus e ter a sua vida transformada para que assim você possa ser agente de transformação na vida dos outros. Então que nós possamos, desde já, estar conhecendo a Deus através da Bíblia, através da palavra, para que quando nós começarmos a estar diante, quando nós estivermos diante dos falsos profetas, nós possamos estar conhecendo e sabendo que realmente ali não é a presença de Deus. É isso aí. Até amanhã.